Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nessa nossa gravação? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Um prazer, como sempre, enorme estar aqui. Hoje entusiasmado, né, falar sobre um tema... talvez não comemorando, mas rememorando uma época importante na história do mundo e muito importante na história do leste europeu. Com certeza, acho que é um tema diferente. A gente poderia ter conversado sobre isso antes, mas assim, acho que a data calhou, então é exatamente isso. Vamos rememorar, vamos estudar e eu já vou dar aqui... já estão vendo aí o tópico, a gente vai realmente falar sobre a Eurocopa de 1960 e também dar uma pincelada sobre a história da Rússia, né, da União Soviética mais propriamente. Só que eu acho que eu já vou dar um aviso, né? Eu acho que isso é um momento histórico tão complicado que tudo que a gente falar aqui vai ser muito resumido. É impossível não ter pessoas que escrevem teses de doutorado, pós-doutorado sobre um único evento, uma única reunião entre dois líderes soviéticos. Então, assim, obviamente já fica aqui esse nosso aviso prévio, né, para não acharem que tudo que a gente está falando aqui é a única visão do assunto. Existem revisões ortodoxas, revisionistas, pós-revisionistas sobre cada assunto que nós falarmos aqui, inclusive sobre as datas que a gente declarar aqui, algumas até são disputadas. Então fica todo esse aviso que aqui é mais um sobrevoo completo sobre tudo que está acontecendo do que a única verdade. Dito isso, Franco, como é que você está nesse nosso 33º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz nosso amigo Gui, mas diferentemente do comum, bom dia aqui de São Paulo. Estou bem, é um tema que eu gosto muito de falar sempre sobre acontecimentos históricos, principalmente ligados ao futebol, e acho que a Eurocopa é uma competição que me agrada muito, então estou ansioso para falarmos sobre esse tema. Vamos passando então para o nosso primeiríssimo bloco desse 33º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde vamos dar um pouquinho do contexto histórico por trás da tomada de poder da União Soviética por Joseph Stalin. Dando início aqui, então, novamente ao podcast Boleiros de Humanas com o nosso kickoff. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como falamos, né, esse episódio, na verdade, não é uma comemoração, mas talvez calhou a data aqui do exílio do Leon Trotsky da União Soviética em 1927, né, o Leon Trotsky, vamos entrar em toda essa linha que é expulso do Partido Comunista da União Soviética e é exilado da União Soviética no dia 13 de novembro de 1927, e a verdade, né, como já falamos no nosso bloco introdutório, todas essas datas por vezes são disputadas, é verdade. Essa data, né, o dia 13 de novembro, é lembrada a miúde como sendo a data de saída, entre aspas, desculpa, falei dia 13, já errei, é dia 12 de novembro, é lembrada como sendo a miúde, né, essa data aí de saída do Leon Trotsky da União Soviética. E a verdade é que muito do que eu vou falar, como já afirmei no bloco introdutório, é alvo de disputa não só entre historiadores
na União Soviética, mas também como historiadores de história russa em todo o mundo. Então, como sempre, fica esse nosso aviso prévio de que isso aqui é somente um resumo, um sobrevoo de anos e anos de histórias conturbadas que só agora, na verdade, estão sendo clareadas para a comunidade mundial. Sem mais delongas, acho que a gente precisa começar, na verdade, né, com esse crescimento, né, de poder, de importância, de proeminência de Joseph Stalin. A verdade é que em 1912, quando o Lenin, Vladimir Lenin, primeiríssimo líder da União Soviética, estava ainda exilado na Suíça, ele realça Joseph Stalin, né, chama para ele participar do primeiro comitê central do partido bolchevique, como uma forma, né, ele estava aí exilado pelo seu trabalho de oposição à família real, aos Romanov, que comandaram o Império Russo aí por uma infinidade, com realmente... Existem, né, não vamos entrar aqui nesse viés, mas existem coisas que, obviamente, devem ser criticadas desse governo, assim como existem coisas que devem ser criticadas do governo póstumo da União Soviética. Mas, enfim, em 1912, Lenin já chama Joseph Stalin para participar desse primeiro comitê central do partido bolchevique, ainda quando ele estava exilado na Suíça. Em 1917, né, com a Revolução de Outubro, como eu falei, como a gente está fazendo aqui um sobrevoo rápido e resumido, é importante que vocês percebam que não vai dar para a gente contar a história passinho por passinho, senão ficaríamos horas e horas aqui falando somente sobre esse tópico que é mais introdutório para rememorar uma data do que qualquer coisa. Mas acho que uma boa parte dos ouvintes já sabe, né, que em 1917 os bolcheviques, liderados por Lenin, tomam para si, é chamada de Revolução de Outubro, né, October Revolution, só que na verdade, como o calendário da Rússia era diferente, ocorreu em novembro de 1917, os bolcheviques tomam a cidade de Petrogrado, hoje em dia São Petersburgo, e né, modificam a capital, que era em Petrogrado, para Moscou e dão início, né, realmente ao que ficou conhecido como a Revolução Russa, aquele conflito pelo domínio, né, pelo comando da Rússia, que perdurou aí de 1917 até 1922, 23, né, com alguns conflitos mais esparsos. E depois, né, que a União Soviética é fundada em 1922, com o Lenin como seu primeiro líder, o Stalin, que basicamente, né, teve posições importantes, posições militares importantes dentro da Revolução Russa, fica, né, bastante próximo de Vladimir Lenin, que, né, percebeu que o Stalin tinha realmente um caráter forte de líder, principalmente um teor militar, e o Lenin fica especialmente encantado com a participação do Stalin na invasão do Exército Vermelho à Geórgia, né? A Geórgia, que é realmente o estado natal de Stalin, né? Então ele realmente viu isso aí como uma participação efetiva, e com isso, né, em 1922, no 11º Congresso do Partido Comunista da Rússia, os bolcheviques, decidiram que o Comitê Central tinha que se expandir. E com essa expansão, um secretariado seria realmente uma necessidade em termos de organização, né? Então, essa secretaria seria necessária para organizar o Comitê Central do Partido Comunista. E dessa forma, como Lenin já havia tomado conhecimento das qualidades de líder, de organização do Stalin, ficou decidido, ficou acordado
né, em 1922, com a União Soviética já estruturada, né, alguns conflitos perduraram ainda em 23, mas enfim, com a Revolução Russa já concluída, basicamente, Stalin é então apontado como um novo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, né? Isso foi no dia 3 de abril de 1922. E a verdade é que, né, acho que várias pessoas agora conhecem o secretário-geral do Partido Comunista da China, do Partido Comunista de Cuba, né? Vem isso aí como o líder mor, né? Realmente o líder desses países. No entanto, quando o Stalin recebeu esse posto, ele não era o líder da União Soviética, ainda era o Lenin, e esse posto realmente era mais estrutural, organizacional, e o Stalin, na verdade, teria ficado bastante desapontado, porque ele queria receber um ministério, um cargo mais próximo ao líder, né, a Lenin, só que este não foi o caso. Ele recebeu o cargo de secretário-geral, só que ele percebeu que ele tinha realmente um poder muito, muito forte para organizar e ganhar vantagens dentro, né, perto de outros importantes membros do Partido Comunista. Então, várias pessoas pensam que, né, o Stalin já recebeu esse cargo que era importantíssimo. Não, na verdade, quem deu a importância ao cargo foi o Stalin por meio, né, de manobras que ele mesmo fez como secretário-geral do Partido Comunista à época. Ele tinha o poder, né, de organizar a agenda dos encontros do Partido Comunista, e ele também tinha, né, todo o poder de direcionar como essas reuniões do Partido Comunista decorreriam. Então, assim, ele realmente tinha um poder muito, muito forte que ele utilizou para se sobressair, né? Todo esse poder organizacional foi utilizado para que ele se tornasse mais proeminente dentro, né, dessa estrutura do Partido Comunista da União Soviética. Lá ele teve também poderes importantes como realocar líderes locais e, assim, só escolheu pessoas que teriam realmente uma inclinação mais próxima a ele, basicamente tendo aí uma gama muito forte de líderes locais que eram fiéis ao próprio Stalin, né? Então, assim, ele tinha um poder, e é impossível frisar isso de forma suficiente. Essa proeza de organização do Stalin, né, por mais que você, né, acho que existem críticas que devem ser feitas ao Joseph Stalin, etc., não vamos aqui fazer nenhuma meia-culpa, nem aplaudir ao Joseph Stalin, mas realmente ele tinha isso, é inegável, uma proeza organizacional muito, muito forte, e isso fica claro, né, na forma que ele direciona as pautas do Partido Comunista e também as pessoas, né, que ele se rodeou para que ele ficasse numa posição muito forte quando, em 1924, o Lenin morre, né? A verdade é que o Lenin, desde 1922, né, meados de 1922, maio de 1922, se não me engano, ele já não vinha muito bem, porque ele... a verdade é que o Lenin não vinha bem desde meados de 1922, né? Em maio de 1922, o Lenin sofre um derrame quando, né, ele estava se recuperando aí de uma cirurgia que ele teve de fazer para remover uma bala que estava presa ainda, né, encaixada em seu pescoço de uma tentativa de homicídio que ele tinha sofrido em agosto de 1918, né? E essa cirurgia passa de até ficar bem, só que daí ele tem um derrame logo em seguida. E dessa forma ele ficou muito debilitado, mas ainda estava ali na frente. Ele ficou num período meio de semi-aposentadoria, no qual ele fica um pouco longe da vida política, o que permite, né, que o Stalin cada vez mais tenha essa liberdade para modificar pautas e fazer coisas que ele julgava ser importante, e que ajudou, né, ele a organizar o campo para que ele ficasse numa posição de proeminência. E, enfim, conforme o tempo vai passando,
as pessoas vão, né, se perguntando quem ficaria no poder após a morte do Lenin, que parecia a esse ponto ser algo bem próximo, na verdade, né, tendo em vista esse estado bastante debilitado de Lenin, e basicamente, né, tínhamos duas possíveis frentes, né? Tinham algumas outros players participantes, só que dois nomes são sempre lembrados. O de Joseph Stalin, que tinha realmente, né, essa condição, essa relação bastante prática, política com o Vladimir Lenin, e também a figura do Leon Trotsky. Também foi importantíssimo, né, durante a Revolução Russa, né, em liderar tropas, enfim, mas que, na verdade, tinha uma relação, acho que um pouco mais pessoal e teórica com o Vladimir Lenin, e em alguns pontos tinha até uma certa concordância maior com o primeiro líder da União Soviética. No entanto, né, quando o Lenin fica doente, fica nesse estado mais debilitado, o Stalin usa isso aí realmente para se aproximar ainda mais do Lenin. Ele o visita várias vezes nesses primeiros meses, serve realmente como um intermediário, né, ao campo da política, e isso aí ajudou realmente a ter uma aproximação que foi importante. No entanto, algo que talvez pesou um pouco foi a relação que o Stalin começou, a relação estremecida, na verdade, entre o Stalin e a mulher do Lenin, que a mulher do Lenin ficou, né, nesses últimos anos do Lenin, foi uma pessoa muito importante na vida dele, o ajudou, né, a escrever várias ordens que ele ditava, enfim. E, né, o Lenin, o Stalin, na verdade, se desentendeu por diversas vezes com a mulher do Lenin, principalmente com respeito ao desrespeito de ordens dadas especificamente pelo Politburo, né, o Partido Comunista da União Soviética, nas quais ela, né, a mulher do Lenin, auxiliou o Lenin a se comunicar com Trotsky e outros membros que já não estavam, talvez, aí nas graças da liderança do Partido Comunista sobre questões políticas. No entanto, né, eu acho que o tempo passa, Lenin, né, começa, né, ele faz, vamos chamar assim, uma volta à política aí em 1923, por aí, e ele começa a notar algumas características do Stalin que ele prevê, né, como sendo problemáticas, vamos dizer assim, para o futuro do Partido Comunista. E nessa forma ele escreve, né, ou dita, na verdade, o que ficaria conhecido como o Testamento de Lenin, né? Esse documento que por vezes aí é disputado, pessoas falam que tem chance dele não ser autêntico, enfim, que é muito difícil provar a autenticidade do Testamento de Lenin, mas no qual ele faz comentários bastante negativos quanto à condição do Stalin, e que se esse documento fosse, né, levado ao Partido Comunista, de fato seria difícil com que Stalin tivesse um apoio para se tornar aí o próximo líder da União Soviética. No entanto, né, em 1922, acho que outro fator importante, a gente ficar indo e voltando aqui, porque realmente é uma questão complexa. Só que em 1922, o Stalin já percebendo, né, mais para o final de 1922, percebendo que ele já estava estremecendo a sua relação com Lenin, que talvez Trotsky estivesse ganhando aí um terreno relevante para possivelmente se tornar o próximo líder da União Soviética, ele decide formar uma aliança relevante com dois membros importantes do Partido Comunista, que não necessariamente se atrelavam em termos ideológicos a ele, mas que também eram contrários à
Leon Trotsky, que eram as figuras de Lev Kamenev e Georgy Zinoviev. São nomes difíceis, mas enfim, esses dois membros que também eram relevantes, ocupavam cargos importantíssimos dentro do Partido Comunista, se juntaram ao Stalin em uma aliança contra Leon Trotsky. E eles, em conjunto, os três, impediram que em abril de 1923, no 12º Congresso do Partido Comunista, o testamento de Lenin fosse lido, né, abertamente para todos, e o que certamente teria servido como um combustível para que Leon Trotsky se tornasse o próximo líder da União Soviética. Dessa forma, né, eles todos, né, os três, se conectaram para realmente criar uma oposição nítida e clara contra a facção de Trotsky e realmente prevenir que o Trotsky pudesse ser o sucessor de Lenin, né, em uma inevitável aí, luta pelo poder após a morte de Vladimir Lenin. O que, como eu já falei, ocorre em 1924. E com a morte do Lenin, o Stalin recebe aí as honras, as pompas de organizar o seu funeral e, né, assim que a morte ocorre, como esse testamento, esse documento não havia sido lido e o Stalin já tinha aí construído uma base muito relevante de líderes locais, de organização dentro do Partido Comunista, ele recebe, né, esse posto de sucessor do Lenin na sua morte, e por isso ele organiza o seu funeral, que ele faz criando todo um espetáculo e realmente colocando o corpo de Lenin para que todos, né, demonstrassem realmente a sua gratidão ao líder da União Soviética, muito, né, do que o próprio Vladimir Lenin não queria para o seu funeral, quando ele acontecesse de fato, mas enfim. E após a morte do Lenin, quando Stalin recebe, né, esse título de próximo líder da União Soviética, o Trotsky, num primeiro momento, não quis, né, por uma forma de respeito, é o que é afirmado, embora alguns historiadores acreditam que naquele momento não seria nem possível, devido ao forte apoio que o Stalin tinha no momento. O Trotsky, a verdade é que ele não quis demonstrar uma divisão logo após a morte do Lenin, então imediatamente após, né, a morte ele não demonstra, né, não toma nenhuma iniciativa para agir para a remoção de Stalin como o líder. No primeiro momento ele aceita, embora algumas pessoas realmente afirmam, alguns historiadores afirmem que ele não toma essa decisão porque não seria nem possível à época. E eu acho que, né, muitas pessoas sempre lembram aqui de uma divisão importante no pensamento entre os dois líderes, que eu acho que é relevante no momento, que seria a visão do Stalin, que fica mais pacificada em 1924, de que a teoria socialista deveria ser o de socialismo em um só país, né, e falando aqui de uma forma bastante rápida, essa teoria que era defendida pelo Stalin e o Nikolai Bakunin, era que o socialismo tinha naufragado, né, em todos os outros países do leste europeu nessa época, e que o importante, né, seria que o Partido Comunista da União Soviética fortalecesse a revolução dentro de seu território para, quem sabe, no futuro, né, expandir para as outras áreas. O que era o contrário do que o Trotsky e essa outra vertente pensavam, né, que era a revolução global, que o socialismo, né, que o comunismo tinha realmente a importância de expandir imediatamente para o globo e auxiliar, né, as massas e o proletariado dessa forma. Sendo aí, né, e falando novamente isso aqui, eu falei em menos de um minuto, uma grande e relevante, né, divisão entre os dois líderes. E eu acho que, né, o fator que talvez seja mais relevante aqui, novamente, para chegar à expulsão de Trotsky do Partido Comunista em 1927, no dia 12 de novembro de 1927, foi lastreada
nessa divisão entre a revolução em um país e a revolução global, né? Dentre os anos de 1926 e 27, a política soviética com respeito à Revolução Chinesa teve relevantes mudanças, podemos chamar assim, pois embora, né, a Revolução Chinesa já viesse pipocando levemente dentro do território chinês, Stalin toma a decisão de auxiliar, num primeiro momento, os nacionalistas, né, que o grupo dos comunistas ainda vinha crescendo levemente, era mais secundário à época, já existia e, né, tinha aí o apoio de Leon Trotsky e os outros líderes do Partido Comunista da União Soviética que tinham essa visão do comunismo global, só que o Stalin viu realmente que a única opção de acabar com o domínio das tropas, né, do Império Chinês, né, de realmente acabar com aqueles que defendiam né, o imperador chinês, que havia abdicado em 1912, seria, assim, um apoio total fosse dado para os nacionalistas, né? Então, o Stalin aí auxilia, na verdade, a que o Kuomintang, né, os nacionalistas chineses, meio que dominem o contexto ali que já vinha efervescendo dentro da China no momento. E a verdade é que o Stalin usa, né, esse momento aí na história chinesa para declarar que os nacionalistas eram meio que uma forma dos males o menor, porque na visão dele, embora a União Soviética já tivesse mais consolidada, ainda existiam algumas pessoas que eram fiéis ao Império da Rússia, então ele acreditava que não seria, né, saudável que o Império existisse tão próximo às fronteiras aí também da União Soviética. Então ele até inclusive utiliza uma analogia falando que o Partido Nacionalista da China era como se fosse um limão, que eles apertariam até que o último sumo do limão fosse utilizado e que depois descartariam esse limão como se nada fosse. Então o Stalin, né, na verdade, tinha essa visão de utilizar os nacionalistas, né, para o seu bem, para o bem da União Soviética. Só que a verdade é que, embora eles recebessem o apoio do Partido Comunista da União Soviética no momento, também o Partido Nacionalista da China tinha como um de seus inimigos o Partido Comunista Chinês. Em abril de 1927, Chiang Kai-shek, né, o líder do Partido Nacionalista, massacra um grupo do Partido Comunista em Xangai, o que, enfim, leva a uma grande insatisfação dentro da União Soviética, porque realmente o apoio da União Soviética era mais para que o Chiang Kai-shek e os nacionalistas concluíssem a chamada Expedição do Norte, né, que seria, na verdade, para basicamente acabar com qualquer fortificação imperialista e também com os líderes regionais que não eram fiéis nem menos ao Império Chinês e tampouco, né, ao governo dos nacionalistas. Então tinha um intuito de unificar a China, só que, né, nesse contexto eles também estavam exterminando membros do Partido Comunista Chinês, o que ficou péssimo para o Stalin, né, dentro da União Soviética. E esses eventos, né, realmente reivindicaram tudo que o Trotsky falava, as críticas que ele tinha quanto a essa visão do Stalin dentro da China. E mais adiante, em meados de 27,
o Trotsky organiza realmente demonstrações, né, e enfim, protestos na Praça Vermelha contra o Stalin, e fala realmente dos erros que ele havia cometido dentro, né, dessa expedição na China. E logo em seguida, na verdade, em outubro de 27, o Stalin, o Kamenev e o Zinoev, lembrando que o Kamenev e o Zinoev tinham auxiliado o Stalin a meio que expurgar o Trotsky do comando do Partido Comunista. Os três são expulsos do Comitê Central do Partido Comunista. E, né, após essas demonstrações aí que ocorreram em novembro de 27, que contaram com o auxílio, né, o Trotsky organiza elas na Praça Vermelha como uma forma de realmente demonstrar a insatisfação contra o Stalin, mas também como uma comemoração ao 10º aniversário, né, da Revolução Russa, que elas ocorrem, né, em novembro de 27. Ele faz essa demonstração e conta com o auxílio da viúva de Lenin, né? Então, né, ter a viúva de Lenin marchando juntamente com Leon Trotsky ficou péssimo para o Stalin, e no dia 12 de novembro de 1927, o Trotsky é, enfim, expulso do Partido Comunista da União Soviética e é forçado, né, a viver em exílio. Muitos podem falar ainda das atuações do Trotsky depois em exílio, a gente já está se evadindo muito aqui do que a gente costuma falar no kickoff, mas também muito se sabe, né, da vida que ele levou no México junto a Frida Kahlo, ao Rivera, e, né, a verdade é que em 1940 o Trotsky é assassinado a mando do Stalin, pondo fim realmente a todo esse conflito teórico entre os dois e ajudando a solidificar o governo de Stalin, que dura, né, até o momento de sua morte em 1953. Mas falei aí, era para ser um leve sobrevoo, acabou sendo um longo sobrevoo, mas acho que ainda assim jamais será o suficiente. Como eu falei, todos esses eventos que eu passei aí em um minuto, tem gente que escreve livros e livros e livros sobre um único encontro entre dois membros, ou até mesmo nessas relevantes discordâncias entre o Stalin e o Trotsky, que eu tive que passar aqui rapidamente. Mas, né, espero que vocês tenham compreendido uma boa parte. Não tem muita data também, que fica confuso, mas acho que em pouco tempo a gente conseguiu basicamente tocar nos principais pontos desse assunto. Gui, Franco, alguma coisa a declarar ou vamos passando, cara? Acho que podemos passar todos os comentários que eu pensei em fazer. Você cobriu, Miguel. Muito bom o sobrevoo, inclusive. Então, por mim, podemos passar para o nosso Toque Me Voe. Beleza, então vamos passando, né? Graças a Deus, estava aparecendo o Eminem aqui fazendo um rap, só que sobre o Trotsky e o Stalin. Mas isso, né, essa história, por mais que seja complexa, é muito relevante, acho que muito interessante também, e demonstra, né, mais do que qualquer coisa, essa divisão e essa luta pelo poder dentro da União Soviética. Mas sem mais delongas, então vamos passando para o nosso segundo bloco, nosso Toque Me Voe, onde o nosso Gabriel Franco irá falar um pouquinho mais sobre a Eurocopa de 1960. Sejam bem-vindos ao Toque Me Voe. Hoje é apresentado por mim, Gabriel Franco. Não sei se vocês estão acostumados com isso, mas hoje faremos dessa maneira, não é mesmo? Um pouquinho diferente. Bom, gostaria de lembrar que todos vocês estão escutando Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, visto que eu vou começar falando um pouquinho sobre como foi a questão do boicote à Eurocopa de 1960, eu acho que eu vou dar uma leve introduzida do porquê que aconteceu esse boicote. O Gui ele vai falar mais a fundo depois, no arremate em si, sobre o que foi a Eurocopa de 1960, mas basicamente foi uma competição, a primeira competição organizada pela UEFA, de nome Eurocopa, realizada na União Soviética.
E bem como o Miguel já disse, não somente na União Soviética em si, mas nos demais países da Europa, você tinha uma grande instabilidade política que permeava os mesmos. E isso que acabou gerando este boicote, que não é como se fosse um boicote, como já falamos, dos boicotes às Olimpíadas, boicotes a participações em Copas do Mundo, boicotes de nações que oprimem e reprimem a sua população. Não em si, esse é um boicote mais leve, mas totalmente voltado e ligado ao assunto que o Miguel acabou de falar, Lenin Trotsky, totalmente ligado. Bom, então, como já foi dito, a situação de governo da maioria dos países europeus era dura, em sua maioria ditatorial. Mas assim, você pensa, é muito difícil para a gente pensar hoje em dia que isso poderia ser algo que impediria grandes competições de ocorrer. Mas, na verdade, você vê muito bem isso dentro da competição da Eurocopa de 1960. Não era algo esperado, visto que na Copa de 58, que no caso o Brasil ganhou, foram 16 seleções convidadas, sendo que apenas 4 não eram europeias. Ou seja, 12 das seleções que participaram da Copa do Mundo eram seleções europeias, que era onde permeava a maior instabilidade política no globo na época. Mas a verdade é que a Eurocopa de 1960 não seria bem assim. A gente está falando muito de União Soviética, mas vale a gente ir para o território espanhol, e aqui eu gostaria de agradecer ao Miguel e ao Gui novamente por me colocarem com o assunto franco, né? Gostaria de ressaltar a todos os ouvintes que eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, o território espanhol, o que acontecia? A ditadura do general Francisco Franco, que se estendeu de 38 a 73, estava a todo vapor e causou uma semi-turbulência que seria a não ida da Espanha à primeira Eurocopa organizada pela UEFA. Vamos dar maior contexto, então, sobre a relação da ditadura espanhola com o emparelhamento dos mesmos à União Soviética na fase final da Eurocopa de 61, ou de 60, desculpa. Vamos lá, a Eurocopa, o Gui vai falar mais a fundo, mas ela era disputada em algumas partes em divisões anuais. E a fase final ia ser disputada na União Soviética em 1960. E o emparelhamento foi que a Espanha, que era a seleção do país dirigido, no caso, pelo general Francisco Franco, iria enfrentar a União Soviética. E o que acontece? O regime do general Franco ele tinha cortado qualquer tipo de relação com os soviéticos desde a Guerra Civil Espanhola, que foi de 36 a 39, que foi quando os soviéticos tinham apoiado os comunistas espanhóis a lutar ao lado da causa republicana contra os nacionalistas. Vai lembrar que esse foi só um permeio leve sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola e o porquê que isso tem total ligação com o fato que é ocorrido. Eu recomendo vocês buscarem sempre conhecimento e buscarem um pouquinho mais sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola. Mas assim, por que a Espanha ela tinha cortado relações com a União Soviética? Porque a União Soviética ela tinha apoiado a causa republicana contra a causa nacionalista dentro da Guerra Civil Espanhola. E o general Francisco Franco fazia parte do grupo nacionalista que venceu e governou em Madrid até o final de 1975. Então, após a vitória dos franquistas no conflito, cortaram-se relações diplomáticas com a União Soviética. E apesar da neutralidade espanhola durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Madrid nunca escondeu as simpatias com as forças do nazifascismo. E chegou até, inclusive, enviar a Divisão Azul para combater o lado da Rússia na Batalha do Stalingrado, durante a invasão dos mesmos. A invasão do exército nazi, no caso. Para quem não chegou a entender o significado de tal apoio, o governo Franco basicamente enviou tropas para auxiliar o batalhão nazista da Alemanha na invasão às margens do rio Volga em 1943 na Rússia. Como esse não é o assunto que estamos comentando, recomendo, assim como na Guerra Civil Espanhola, vocês procurarem um pouquinho sobre o que foi a invasão e a Batalha do Stalingrado, que ocorreu de 1942 a 1943, no finzinho da guerra. Esse período é o período de avanço das tropas alemãs pelo território russo, que também acabou culminando com a derrocada das tropas alemãs e um princípio de fim de Segunda Guerra Mundial. Bom, em cima desse permeio do porquê que a relação entre Espanha e União Soviética era tão desgastada, eu acho que vale a gente falar do boicote em si. Foi realizado sorteio, como qualquer tipo de sorteio de competição esportiva atualmente, e o que aconteceu? Surgiu-se uma situação totalmente instável, na qual os representantes da RFEF, que seria a Real Federação Espanhola de Futebol,
tiveram que contatar o governo para saber o que fazer, para saber se eles iam jogar, se eles não iam jogar. E aí, rapidamente, o assunto chega à mesa de Franco. E após uma leve reunião com a cúpula política da Espanha no momento, comunicou aos dirigentes da Federação Espanhola que a Espanha abandonaria a competição e recusou qualquer tipo de contato da seleção com o país com o leste europeu. Vai lembrar que os espanhóis eles eram proibidos de pisar em terras soviéticas, então justamente por isso eles não foram à União Soviética jogar esse jogo e nem jogar a competição que seria na União Soviética. Com o abandono espanhol, a UEFA acabou atribuindo a vitória aos soviéticos, que seguiram em frente. E aí eu não vou dar mais spoilers, porque eu acho que o Gui vai falar mais a fundo, eu já estou falando bastante coisa do Gui. Mas assim, sobre essa competição, acho que ok. Mas a gente tem a competição posterior. O que aconteceu? Se não fosse suficiente esse primeiro conflito, 4 anos mais tarde a Espanha sediaria a fase final da Eurocopa. E adivinha só quem acabou se classificando para essa fase final? Obviamente que é a União Soviética. Então o que aconteceu? A UEFA teve que negociar vistos especiais para que a delegação soviética conseguisse competir. Os soviéticos eles acabaram batendo a Dinamarca, que o jogo aconteceu, se não me engano, em Barcelona, e depois seguiram para Madrid com o objetivo de jogar a final contra a Espanha. Mas o que aconteceu? Houve uma extrema relutância também do general Francisco Franco sobre a disputa da grande final, com temores da possível derrota da Espanha para a União Soviética, e aí seria o real atestado de fracasso, no caso, naquela época do governo, né? Visto que os soviéticos iriam ganhar dentro do território franquista e em solo espanhol. Então o que aconteceu? Depois de muito debater dentro da cúpula espanhola, acabou tendo um efeito contrário do efeito da Eurocopa de 1960, no qual o ministro José Soares convenceu o ditador que a final iria acontecer. Ele insistiu, o José Soares, que a Espanha iria ganhar a final, e o ditador Francisco Franco acatou o pedido. Mas eu não vou dar mais spoilers sobre o que aconteceu na final. Recomendo também vocês procurarem mais a fundo o que foi a final da Eurocopa de 1964. Mas eu acho que essa pitada da Eurocopa de 1960 e o sobrevoo sobre 64 mostram que na Europa o caos político estava instaurado junto a um conflito de nações no pós-guerra. Assim eu finalizo esse sobrevoo extremamente rápido sobre o que foi a Eurocopa de 1960 e também dou uma pitada do conflito político que também se permeou sobre 64. Gostaria de perguntar se tanto Gui quanto Miguel tem algo a acrescentar sobre esses pontos. Muito bom sobrevoo, Franco. Eu vou entrar mais a fundo na Eurocopa de 1960 no meu bloco, então eu vou deixar para dar os meus pitacos ali mesmo. Eu não vou entrar, então, porque o Gui falou que ele vai dar mais pitacos à frente, né? Não vamos falar nada que possa tirar do bloco dele, mas assim, deixando então para o Guilherme Ribeiro Paturi nesse nosso terceiro bloco. Qualquer coisa eu falo depois. Passamos então para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Começando então aqui nosso terceiro bloco, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E agora no nosso terceiro bloco, como eu falei anteriormente, vamos falar sobre a Eurocopa em si, em termos esportivos, em vez de políticos, como explorou Gabriel Franco. E antes de mais nada, acho muito importante ressaltar que essa foi a primeira Eurocopa da história, porque desde 1927, Henri Delaunay, que viria a ser secretário-geral da FIFA, sonhava com uma competição pan-europeia. Mas ela só foi feita em realidade em 1960, 3 anos depois de sua morte. E é por isso que a taça da Eurocopa se chama a Taça Henri Delaunay. Mas, como o Franco explicou no primeiro bloco, houve pouco entusiasmo, sobre o torneio. Não só tivemos o boicote da Espanha, mas a Inglaterra, a Itália e a Alemanha Ocidental não mostraram interesse e escolheram não participar. Isso chegou ao ponto que até a própria UEFA pensou que não teria os 16 participantes mínimos para o torneio. Mas felizmente isso não acabou acontecendo e 17 países se postularam a participar. E essa Euro teve um formato muito diferente do que ela é hoje. As oitavas e quartas de final contavam com uma fase eliminatória, que foram disputadas entre 1958 e 1960. O torneio em si, disputado na França, que foi o país sede, só
entre aspas, começava mesmo a partir das semifinais. Portanto, as oitavas de final foram disputadas entre 1958 e 1959. Após um sorteio, cada seleção enfrentaria somente uma outra seleção em 2 jogos, um de ida e um de volta. O vencedor de cada confronto se classificaria para as quartas. E os confrontos das oitavas de final foram os seguintes: União Soviética contra Hungria, e foi vencido pela União Soviética; França versus Grécia, vencido pela França; Romênia versus Turquia, vencido pela Romênia; Noruega versus Áustria, vencido pela Áustria; Iugoslávia versus Bulgária, onde a Iugoslávia se classificou; Alemanha Oriental versus Portugal, Portugal se classificou; Polônia versus Espanha, a Espanha se classificou; e Dinamarca versus Tchecoslováquia, com classificação dos tchecos. E depois dessas oitavas de final, tivemos as quartas de final, que também, como eu disse antes, não eram oficialmente o torneio em si, era uma fase classificatória. E nas quartas de final, as equipes foram a um novo mata-mata disputado, dessa vez ao longo de 1959 e 1960. E o formato foi igual ao das oitavas de final e teve os seguintes confrontos: França versus Áustria, que ganhou a França; Portugal versus Iugoslávia, com classificação iugoslava; Romênia e Tchecoslováquia, com classificação tcheca; e União Soviética versus Espanha, que acabou em WO, como o Franco bem explicou no último bloco. E depois de tudo isso, finalmente chegamos na Eurocopa de 1960 em si, que foi disputada na França entre os dias 6 e 10 de julho, em 2 sedes: Paris, no estádio Parc des Princes, e Marsella, no estádio Vélodrome. E diferentemente das fases anteriores, as semifinais e final serão disputadas em jogo único em vez de 2 partidas de ida e de volta. Nas semis, a União Soviética venceu a Tchecoslováquia por 3-0 no Velodromo, enquanto a Iugoslávia bateu a anfitriã França em Paris por 5-4. Placares realmente bailarinos nessa primeira Eurocopa. Portanto, a final foi disputada entre a União Soviética e a Iugoslávia em 10 de julho, no Parque dos Príncipes, uma final realmente do Pacto de Varsóvia, do leste europeia, e assim a União Soviética se sagrou campeã da Euro pela primeira vez em sua história, vencendo a Iugoslávia. A seleção até chegou às finais das edições de 1964, 72 e 88, mas saiu derrotada pela Espanha, Alemanha Ocidental e Holanda, respectivamente. E para terminar, um asterisco importante: a França chegou em 4º lugar, porque perdeu a disputa do 3º lugar frente à Tchecoslováquia por 2-0. E a França só conseguiu levantar o caneco em 1984, quando venceu a Espanha por 2-0, quando também foi anfitriã do torneio no mesmo Parque dos Príncipes. Miguel Franco, algo a adicionar sobre a Eurocopa de 1960? Não, nada sobre a Eurocopa de 1960 per se, mas sobre o futebol, né, talvez do Pacto de Varsóvia. Eu acho que esses países, né, que realmente são extintos, né, não são mais, não existem mais nessas divisões como antigamente, tinham uma preeminência muito importante no mundo futebolístico que talvez hoje em dia não exista mais, né? Essa é a verdade. A Iugoslávia e a União Soviética por vezes foram longe, não só na Eurocopa, mas também na Copa do Mundo, e a verdade é que eu acho que muito disso se dá, claro, tem uma questão de que eram países maiores, ou seja, assim, né, as opções para a formação de um time eram muito melhores, mas também porque o futebol dentro desse país interno, né, as ligas eram muito poderosas. Acho que no futuro podemos fazer um episódio especificamente sobre isso aqui no Boleiros de Humanas. Vamos ter que fazer, na verdade, sobre como era o futebol na União Soviética, mas essa é a verdade. Eu acho que, por mais que o futebol russo hoje em dia tenha times poderosos, né, a gente vê aí o Zenit, o CSKA, tantos outros clubes russos que fazem compras importantes de jogadores relevantes do futebol mundial, mas acho que as ligas em si não têm a mesma proeza que tinham no passado. A Liga da União Soviética antes era disputadíssima. A gente via sempre clubes diferentes brigando pelo título, e as categorias, né, os jogadores, né, talvez o influxo de novos jogadores era muito maior também. Então
Eu acredito que, claro, né, agora só julgando no mérito esportivo aqui, isso é uma coisa que talvez tenha decaído um pouco, principalmente analisando no campo futebolístico em comparação à União Soviética e à Rússia. Muito bem. Gabriel Franco, algo adicional? Podemos terminar a primeira parte do podcast Boleiros de Humanas? Não, eu acho que a gente pode terminar assim esse sobrevolta que o Miguel deu sobre questões futebolísticas dentro desses países no caso, leste europeu, né, que eram antigamente destaque, como a gente vê, tipo, Tchecoslováquia, que durante muito tempo teve times fortes, União Soviética também teve times fortes. A gente vê também que o desempenho dos times dentro das competições europeias, eles foram se acabando, né? Se eu não me engano, o grande destaque, inclusive, é o do Estrela Vermelha, que conseguiu ganhar uma UEFA Champions League num período remoto. Inclusive, se eu não me engano, existia uma regra, aí eu vou falar isso da minha cabeça, mas que os jogadores eles não poderiam sair do país da Tchecoslováquia, se eu não me engano, até os 27 anos, se eu não me engano. E aí eles acabaram montando uma seleção gigantesca. Isso não difere que realmente existe um grande permeio, abalo econômico dentro do leste europeu das demais nações europeias, inclusive até para o norte europeu. Eu acho que hoje em dia existe um grande abalo econômico, né? Agora falando geopoliticamente, mas eu espero também que, por exemplo, a gente vê que dentro do leste europeu a gente tem a exceção que é a Rússia, ela ainda consegue fazer contratações estratosféricas dentro do mundo do futebol, que a gente fala, como fez agora do Claudinho, como já tinha feito a do Hulk, quando o Hulk ainda era jogador do Porto, e normalmente o Zenit, depois de ter ganho aquela Europa League, foi indicado como um dos novos bilionários europeus. Grande Europa League conquistada com o craque Arshavin, craque da minha infância. Lembro quando comparavam o Arshavin ao infame Cristiano Ronaldo, aí vocês vão ter que dizer para mim quem foi melhor. Mas eu também espero por tempos melhores dentro do futebol dos países do leste europeu no geral. Perfeito, então acho que vamos poder fechar essa primeira parte aqui do podcast Boleiros de Humanas. Achei que ia ficar até mais longa, mas na verdade fechamos bem aqui, abaixo de uma hora, o que é sempre muito importante para vocês. Como sempre, né, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Tivemos aí sobrevoos importantes, não só pela história da União Soviética, mas também pela história da Eurocopa de 1960, essa primeiro campeonato organizado pela UEFA, né, relevantíssima Eurocopa, que até hoje em dia é uma das principais competições do futebol internacional. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no YouTube, é só deixar o vídeo rolar que vem a segunda parte por aí. Lembrando que vamos ter o nosso quarto bloco Shootout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje. E também o quinto bloco, As Alternadas, realmente um debate entre os nossos co-apresentadores sobre o que conversamos hoje. Se você estiver ouvindo em Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, outro método de podcasts, é só você clicar na segunda parte, tá aí em cima, aí embaixo, aí do lado, e escutar realmente o nosso quarto e o nosso quinto bloco desse 33º episódio do podcast Boleiros de Humanas, versão Eurocopa 1960. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até daqui a pouco. Sejam todos bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui à nossa segunda parte, ao nosso quarto bloco, o Shootout, esse nosso jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que debatemos hoje. Lembrando a vocês que não estão ouvindo no YouTube, estão clicando aí no seu provider de áudio. Teve a primeira parte, onde falamos um pouco sobre a história da União Soviética, realmente sobre a tomada de poder pelo Stalin, né, do Partido Comunista da União Soviética, e realmente a expulsão, né, o exílio de Leon Trotsky no dia 12 de novembro de 1927. Né, isso aqui não é um episódio comemorativo, mas talvez mais um episódio para relembrar esse relevante momento dentro da história da União Soviética e da Rússia. Sem mais delongas, vamos dar início, né, então, a esse bloco.
A primeira pergunta aqui do Shootout, eu não lembro com quem que tá dessa vez. Acho que é o Gui. Gui, é você, cara? Exatamente, então já vou para a primeira pergunta, que é simples, meus caros. Quais dos países abaixo estão empatados como os maiores campeões da história da Eurocopa? Alemanha e Espanha, Itália e Espanha, França e Alemanha ou Alemanha e Itália? Começa então pelo Miguel Raul Rodrigues. Miguel, sua resposta. Complexa essa pergunta. Não, nem é tão complexa assim, na verdade. Eu vou de A, Alemanha e Espanha. Se não me engano, são os dois maiores campeões. Muito bem. Passa a bola então para Gabriel Franco. Franco, sua resposta. De acordo com o Miguel, letra A de Atlético Mineiro, campeão de tudo, Alemanha e Espanha. Os dois, assim, bateram aquele pênalti, né? Sem hesitar. No canto lá onde a coruja dorme, porque estão os dois corretos. 1-1. Aliás, 1-0. Os dois estão certos. Alemanha e Espanha, os maiores campeões da Eurocopa, cada um com 3 taças. Coisa boa, cara. Coisa boa. Franco, agora você, cara. Sua pergunta para a gente, mano. Exato. Não vou fazer tão fácil assim não como o Gui, gostei de complicar hoje, que nem na semana passada que eu fiz um joguete com vocês. Vocês quase me crucificaram achando que o pessoal ia processar a gente, mas dessa vez não foi, hein? Bom, vamos lá. Qual foi a maior goleada da primeira fase da Eurocopa de 1960? Ou seja, a primeira fase, ou seja, não de 1960, disputado antes. Vamos lá. A. França 7, 1, Grécia. B, Áustria 5, 2, Noruega. C, Tchecoslováquia 5, 1, Dinamarca. Ou D, Iugoslávia 5, Portugal 1. Abra a pergunta para o Gui. Franco foi bem nessa pergunta. Eu acho ela deveras difícil, mas eu acho que é A de Atlético Mineiro, França 7-1, Grécia. Miguel, qual o seu posicionamento? Complexa essa. Eu queria ir junto do Gui, mas eu não vou para ter uma discordância aqui, porque eu realmente não tenho a menor ideia. Essa é difícil. A França eu sei que foi bem. Eu ia de C de Clube Atlético Mineiro, mas não sei. Eu vou de A também, eu vou copiar o Gui. A. França e Grécia. Olha, eu queria falar que ninguém tira o título do Atlético Mineiro, porque é letra A de Atlético Mineiro, França 7-1 Grécia. Vale lembrar que a França na Copa de 58, se eu não me engano, foi o melhor ataque e tinha o melhor ataque até a Eurocopa, no qual eles foram bem mal. Os dois estão extremamente corretos. Como já foi dito, letra A de Atlético Mineiro. Faça então a transição para a terceira pergunta do Perfeito, então dando início aqui a nossa terceira e última pergunta, não vou aliviar dessa vez. De 1950 até 1970, o goleiro Lev Ivanovich Yashin defendeu as cores do Dínamo de Moscou. Yashin marcou época não só pelo Dínamo, mas também pela União Soviética, sagrando campeão europeu em 1960 e participando de 4 Copas do Mundo. Yashin levou a bola de ouro de 1963, sendo o único goleiro da história a receber o prêmio de melhor jogador em atividade. Sendo, em 1963, como já havia dito, o único goleiro. Até hoje não tivemos outro goleiro que foi bola de ouro. Yashin é também o goleiro, embora isso aí tenha disputas quanto aos dados, mas é também o goleiro que mais defendeu pênaltis na história do futebol, com 151 cobranças defendidas. Agora eu quero saber, caro ouvinte, quem é o goleiro que mais defendeu pênaltis? Quem é o segundo goleiro que mais defendeu pênaltis na história do futebol? Seria A. Buffon, com 47 cobranças. B. Rogério Ceni, com 51 cobranças defendidas. Seria C. Diego Alves, com 38 cobranças defendidas. Ou seria D. Handanovic, com 38 cobranças defendidas. Eu creio que agora é a vez do Gui começar, né? Porque o Gui começou perguntando. Gui, pode ir, cara. Difícil essa pergunta, cara.
Primeiro é importante ressaltar que todos são goleiraços, né? Você citou aí. Eu deve ser o Buffon. Eu vou de Gianluigi Buffon. Beleza, o Gui está indo com Gianluigi Buffon, alternativa A, 47 cobranças. Franco, quem você acha? Buffon, Rogério Ceni, Diego Alves ou Handanovic? Bom, essa é uma pergunta bem difícil mesmo. Eu queria não ir que nem o Gui, eu acho que é o Buffon também, porque ele é um dos maiores gols da história, sem dúvidas, e eu acho que ele tá à frente do Diego Alves, que é um do top 5, sim. Mas assim, o que eu acho que vai acontecer é que o Donnarumma vai passar o Buffon, então eu vou de Donnarumma. Não, tô brincando, eu vou de Buffon também, que nem o Gui. Beleza, os dois estão errados. Oh, que beleza, eu ganhei, então, coisa boa, cara. O segundo goleiro com mais pênaltis defendidos da história. Não podia ser ninguém mais, ninguém menos que o maior goleiro cobrador de pênaltis da história, um exímio goleador e atual técnico do melhor clube do mundo, Rogério Ceni, um mito, com 51 cobranças defendidas, mas muito na frente de Buffon, muito na frente de Diego Alves, porém muito atrás do Levi Yashin, realmente, com 151 defesas. Para pra pensar nisso, cara. Se o Rogério é o segundo com 51, o Levi Yashin tem 100 a mais do que ele, cara, o que é uma enormidade, realmente. Mas é isso aí, Rogério Ceni com 51 cobranças defendidas. Eu ganhei. Venci, cara. O mundo está de volta. Os operários só sabiam bater no meio, tá? É isso que eu tenho pra falar. O Franco é do time que fala que o Pelé só ganhava de bombeiro, cara. É isso. Mas fazer o quê, cara? Beleza, então eu ganhei o mundo, nada de novo em São Paulo, SP, é isso, cara. O mundo gira em torno ao sol. Miguel vence novamente, coisa boa. Enfim, vamos fechar esse quarto bloco do Boleiros de Humanas e passar para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Sejam bem-vindos, então, ao nosso quinto e último bloco, as alternadas, para fechar com chave de ouro esse nosso podcast, Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Nesse nosso 33º episódio, já conversamos um pouco sobre a história da União Soviética, sobre a tomada de poder por Joseph Stalin do Partido Comunista da União Soviética e realmente a expulsão de Leon Trotsky no dia 12 de novembro de 1927, quase há 100 anos, né? Daqui a pouco vamos ter 100 anos dessa expulsão do Trotsky da União Soviética, do exílio dele, né? E também conversamos aqui sobre a primeira Eurocopa disputada em 1960, realmente organizada pela UEFA, esse campeonato que, né, é tão relevante e importante para o futebol mundial. Sem mais delongas, nós ficamos, né, observamos, como o Gui e o Franco bem apresentaram, que este campeonato contou com um boicote, né, por algumas seleções que decidiram não participar, não realmente se incluírem dentro da disputa deste torneio. E aqui no Boleiros de Humanas falamos por diversas vezes já de boicotes a eventos esportivos, sejam por determinados grupos, como nas Olimpíadas de Berlim, a países, como nas Olimpíadas de Moscou, que já conversamos, e outras instâncias, né, como o Grande Prêmio de Fórmula 1, ou até mesmo a Copa do Mundo de Rugby, que já conversamos aqui também, todos os episódios já devidamente cobertos pelo Boleiros de Humanas e outras instâncias que já passamos aqui em En Passant também no nosso podcast. A verdade agora é que a pergunta que não quer calar, Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Paturi, vocês são favoráveis a boicotes por motivos políticos? Vocês acreditam que esses boicotes são efetivos ou eles acabam talvez tirando a possibilidade de esportistas irem participarem desses eventos e talvez demonstrarem, né, no final alguma resistência
mediante a participação, né? A ideia seria realmente se vocês acreditam que os boicotes são mais efetivos ou se a participação de uma forma né, com um viés de protesto seria mais efetivo, como também tivemos, né, nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Franco, Gui, acho que o Franco pode começar respondendo dessa vez. Bom, vamos lá. Se eu não me engano, na última vez que eu falei também que eu era a favor dos boicotes, porque eu acho que são um bom jeito são um ótimo jeito de posicionamento em relação a grandes ocorrências políticas que acontecem, principalmente, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo agora do Afeganistão, seria um grande exemplo de como gerar um protesto político, porque muitas vezes o esporte, como a gente já falou aqui, ele é utilizado por meios políticos como pão e circo, com o sports washing, né, que a gente vem falando muito recentemente também. Então, acho que essas são medidas cabíveis para que os governos dos países eles não consigam se apropriar também de momentos positivos no esporte. Aqui vou citar até um exemplo, quando o Brasil ganhou de 2-1 da Coreia do Norte na Copa de 2010, na Copa da África do Sul, o governo norte-coreano ele não transmitia jogos ao vivo. E aí, com o jogo duro que a seleção norte-coreana fez, decidiu transmitir o primeiro jogo ao vivo. Aí depois veio a fatídica goleada para Portugal, que se não me engano foi 7-0 o jogo, e eles pararam de transmitir de novo. Mas, de certa maneira, o governo utilizou do esporte para poder dar uma maquiada no que é realmente, no que estava sendo apresentado para o mundo, porque foi quando começou a globalizar mais essa informação de que a Coreia do Norte ela tinha esse governo totalmente preso, no qual você não tinha muita informação externa do país, demorava para você ter informação externa, dependia da informação que você ia ter. Então, sim, eu sou a favor desse tipo de boicote, não só de boicote, mas de trava de federações, de competições, principalmente por conta de toda a relação de sports washing que a gente vem falando recentemente. Não sei se vão vir a concordar comigo. Eu era a favor, mas eu era a favor sempre buscando dar a chance ao atleta, ao competidor, que às vezes ele não era beneficiado, que às vezes ele acabava sendo prejudicado por não conseguir competir, e era a favor dele individualmente, mas eu sou a favor sim desse tipo de punição ao país, por toda a história do sports washing que a gente vem falando recentemente, que sim, o esporte é uma ferramenta política extremamente eficaz, e eu acho que o máximo que der para federações, para próprios países que não concordam com medidas tomadas políticas, que são consideradas medidas antidemocráticas, eu acho que é totalmente válido, sim. Perfeito, Franco. Gui, e a sua opinião sobre o assunto? Boicotes, você é favorável ou você acha talvez que esse método de protesto não é tão efetivo quanto a participação com um viés de protesto? Olha, eu francamente acho que protestos são bem efetivos e boicotes a eventos esportivos podem ser muito efetivos se, como eu digo isso, se forem vários países envolvidos. Se temos só um país envolvido, como foi o caso da Eurocopa de 1960, só a Espanha resolveu não jogar por protesto, visto que a Inglaterra, a Alemanha Ocidental e a Itália só escolheram não participar porque não queriam participar desse novo torneio, eu acho que não é muito efetivo. Não levando em consideração a causa que levou o Francisco Franco a não mandar seus atletas, não é efetivo se você faz isso sozinho. Mas, se é uma coalizão de países participando de um protesto, eu acho que sim pode ser efetivo, porque chama atenção a um problema. Por exemplo, se forem boicotados por vários, isso não vai acontecer, isso é um exemplo, gente, para deixar bem claro. Se vários países resolverem boicotar as Olimpíadas de Inverno na China devido aos abusos de direitos humanos que aquele país pratica, acho que seria bastante efetivo, porque chamaria atenção. As Olimpíadas são os maiores eventos esportivos do mundo atualmente. E chamaria muita atenção à realidade que a China viola, assim, direitos humanos em seu território. Mas, se só os Estados Unidos, por exemplo, resolvessem boicotar as Olimpíadas de Inverno, não seria tão efetivo, apesar de também chamar a atenção a esse fato.
eu estou estudando bastante sobre direitos humanos recentemente, e um dos métodos mais tem efeito para mostrar a comunidade internacional, que a comunidade internacional toma para impedir que países violem direitos humanos em seu território, é envergonhar o país. Um caso muito famoso foi nos anos... creio que foi no começo dos anos 2000, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou diversas cidades na Colômbia que sofriam muito com a guerra do governo contra as Farc. Essa Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou algumas comunidades na Colômbia em zonas livres, zonas de paz. E essas zonas não poderiam ter ninguém com armas. Claro que não existe uma polícia da Corte Interamericana de Direitos Humanos em pequenas vilas na Colômbia, fazendo com que essas regras sejam cumpridas. Mas isso pode contribuir para que governos tenham vergonha do que estão fazendo e, talvez, usando um termo bem informal, pegar mais leve nas infrações de direitos humanos. Porque, claro, para você forçar um país a parar, geralmente é necessário coisas ir além disso. É necessário sanções, é necessário diplomacia. Mas, levando-se de volta a boicote a eventos esportivos. Você boicotar um evento num país que viola direitos humanos pode ser, sim, efetivo em envergonhar o país e ser um primeiro passo para chamar a atenção daquele país que está fazendo algo errado e colocar ele no caminho para parar de violar direitos humanos. Para ser completamente honesto, eu acho que é muito difícil, né, nos dias atuais, da gente observar um boicote dessa magnitude, né, não sei, daí depois a gente abre uma rápida volta a você, Franco, a você, Gui. Só que, não sei, eu acho que cada vez mais vai ser difícil a gente observar isso justamente por toda a questão financeira que a gente tem em jogo, né, nesses grandes eventos esportivos. A gente sabe que, por vezes, enfim, empresários, patrocinadores, grandes empresas que estão por trás destes eventos falam mais alto, né, o dinheiro que está envolvido. Para lembrar, um evento que vai acontecer daqui a um ano, né, a Copa do Catar, estamos há um ano, na verdade, agora, né, em novembro, estamos há um ano da Copa do Catar e, né, todos nós sabemos das acusações que temos no Catar, no governo do Catar, também na própria construção dos estádios que irão participar desse torneio, né, de trabalho escravo, de condições derrogatórias, de mortes de operários dentro da construção desses estádios, né, e, enfim, todos os países aí, seja da Europa, seja da América do Sul, América do Norte, né, estão competindo por um espaço na Copa do Catar, democracias ou não, lutando, batalhando para jogar esse campeonato que, né, existem, no mínimo, algumas questões complicadas, se podemos chamar assim. Então, acho que boicotes dessa magnitude são, não é possível falar impossível, mas quase que impraticáveis no mundo atual. Então, por isso, eu acho que talvez em termos de efetividade, o que há de se falar são protestos mediante a participação, né? A gente vê cada vez mais, acho que atletas tomando a frente em algumas questões, né? E, enfim, podemos lembrar de eventos históricos, como nas Olimpíadas de Berlim, ou até mesmo grandes esportistas recentes, como eu acho que o Lewis Hamilton faz isso muito bem, claro que não é a mesma coisa de futebol, etc., mas com certeza o Lewis Hamilton tem tomado para si, a gente já falou dele aqui por diversas vezes no podcast Boleiros de Humanas, né, principalmente essa luta pela igualdade racial, pelo fim da violência policial contra os negros, etc., essa discriminação. O Lewis Hamilton levanta essa bandeira por diversas vezes, quando ele vai ao pódio na Fórmula 1, eu acho que isso é uma coisa muito relevante. Outros protestos que ocorrem na Liga Italiana, na Barclays Premier League, contra o racismo, contra a discriminação contra grupos, né, contra pessoas LGBTQIA+, também são relevantíssimas. Eu acho que talvez, né, questões como essas sejam até mais efetivas atualmente do que um boicote propriamente dito, justamente por toda essa questão aí que eu acho que permeia financeira, econômica, por trás desses grandes eventos. Para fechar, Gui, Franco, vocês concordariam ou discordariam disso, cara?
Eu concordo, mas concordo em partes, porque eu acho que, principalmente, lógico, tipo, eu acho que grandes nações, elas são, sim, grandes nações e grandes corporações, elas são afetadas pelas questões econômicas e financeiras que permeiam qualquer tipo de evento. Mas eu acho que é aí que começa o problema, entendeu? Por exemplo, eu vou dar até um exemplo de um acontecimento aqui no Brasil, que foi a questão da demissão do Douglas do Minas, que aconteceu... Douglas não, desculpa, do Maurício do Minas, que aconteceu recentemente, e ela aconteceu principalmente devido à pressão dos patrocinadores após um grande movimento popular contra o post feito por ele, por conta da questão do filho do Superman ser bissexual no novo quadrinho. Então é aí que começa, quando a população, e aí eu vou concordar com o Gui, quando você tem uma massa, então tipo, não pode ser apenas uma, mas tem que ser várias. Quando você tem uma massa que consegue gerar uma pressão popular em cima dos patrocinadores, é aí que começa a pegar o dinheiro, porque é literalmente o dinheiro que faz a competição acontecer. Então, se a confederação, se a federação vê realmente que eles não vão receber o dinheiro, que a pessoa, que eles vão sair no déficit por conta do ocorrido, do acontecimento, que eles vão tomar a atitude em si. E aí que começa a pegar. Sempre a questão do patrocinador, que é pressionado por revolta popular, normalmente, por conta de um assunto político que está acontecendo. E não só no futebol isso, não só no esporte isso, você pode ver em outros tipos de exemplos. Recentemente também teve um ocorrido na Fazenda, com um cantor, o Nego do Borel, inclusive ele foi retirado, foi convidado a depor por conta de acusações dentro da sede da Fazenda, entre outras que acontecem também, e que por pressões populares a patrocinadores acabam com que as pessoas consigam gerar voz e consigam com que os endinheirados parem de endinheirar e sejam tomadas as devidas, que às vezes em sua maioria, não todas são as devidas, são as medidas cabíveis e corretas. Eu concordo, eu acho que o posicionamento de atletas é muito importante também, eu acho que podem ser, eu concordo, Miguel, que podem até ser mais efetivos que um boicote geral, visto que um boicote geral é praticamente impossível atualmente, e a gente tem vários exemplos, né, de atletas que se posicionam, a gente já falou disso várias vezes, o Lewis Hamilton é um grande exemplo, sempre se posiciona a causas bastante importantes, correndo na Fórmula 1, porém, temos outros atletas que eu já falei bem no passado, agora tenho um pouco de dúvida. Por exemplo, o LeBron James, que é um atleta que foi muito importante na questão do Black Lives Matter, e seu posicionamento foi extremamente importante para isso, mas recentemente eu fiquei um pouco decepcionado, porque ele não se posicionou a favor de vacinações obrigatórias para jogadores da NBA. Eu sou contra isso, eu acho que ele deveria ter se posicionado a favor, porque... você ter essas estrelas se vacinando, mesmo que compulsoriamente, faria mais pessoas escolhessem se vacinar. Se vacinem, gente. E termino aqui minha resposta. Beleza, vamos fechar aqui então. Acho que esse debate já foi muito proveitoso, visões bastante qualificadas, porém divergentes em alguns pontos, o que é bom aqui desse debate que a gente sempre faz. Sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado dessa nossa exploração, não só da Eurocopa de 1960, mas também, né, da história da União Soviética, tocando aí realmente desde a Revolução de 1917, a Revolução de Outubro, que na verdade aconteceu em novembro, até a morte de Lenin, a tomada de poder pelo Stalin, e né, esse exílio do Leon Trotsky no dia 12 de novembro de 1927, há quase 100 anos, essa data relevantíssima para a história da União Soviética e da Rússia. Sem mais delongas, como já falamos muitas vezes aqui, não vamos nunca conseguir cobrir todos os assuntos desses temas bastante complexos e conturbados, então por isso recomendo que vocês pesquisem cada vez mais. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, por favor comentem aí embaixo, a gente sempre quer contar com os comentários de vocês, as críticas, enfim, e também, geralmente não tem, né? Mas se vocês tiverem algum comentário positivo para fazer, pode deixar aí também, que a gente vai adorar ler esse comentário de vocês. Deixem seu joinha para baixo, que eu não sei como é que chama,
Compartilhem com todo mundo que vocês quiserem esse nosso podcast, porque é muito, muito relevante e importante pra gente. Contamos sempre com o seu apoio, caro ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.